Existe algo acontecendo ao seu redor que você ainda não consegue nomear. Animais que cruzam seu caminho repetidamente, criaturas que aparecem em sonhos recorrentes, presenças selvagens que insistem em chamar sua atenção quando você menos espera. Você pode ignorar, pode racionalizar, pode dizer que é apenas coincidência. Mas uma parte ancestral dentro de você sabe a verdade. Nada no universo psíquico é aleatório. Carl Jung descobriu que nosso inconsciente se comunica através de símbolos, e os animais são as mensagens mais antigas que a alma humana conhece. Eles não vêm apenas do mundo exterior. Eles emergem do território mais profundo da sua psique, onde sua sombra habita, onde seus instintos reprimidos gritam por reconhecimento. Cada animal carrega um arquétipo primordial, uma força psicológica que você precisa integrar ou que está tentando despertar algo adormecido em você. Este não é um conhecimento confortável. É perturbador porque desafia sua ilusão de controle sobre sua própria mente. Mas existe um poder proibido nisso. Quando você decifra o código desses encontros, você acessa uma linguagem que antecede as palavras, uma sabedoria que pode mudar completamente o rumo da sua existência. Pense no último animal que chamou sua atenção de forma inexplicável. Talvez fosse um corvo observando você insistentemente, talvez um cachorro de rua que te seguiu por quarteirões, ou uma borboleta pousando repetidamente ao seu lado. Seu ego racional tentou descartar, mas algo dentro de você ficou inquieto, não foi? Essa inquietude é o primeiro sinal de que seu inconsciente está tentando atravessar a barreira da consciência. Jung chamava isso de sincronicidade, eventos que não têm conexão causal, mas possuem um significado psicológico profundo. Os animais funcionam como mensageiros entre seu mundo consciente e as camadas mais primitivas do seu ser. Eles carregam informações sobre partes de você que foram abandonadas, negadas, reprimidas. A coruja que aparece pode estar sinalizando que você precisa enxergar através da escuridão da sua própria ilusão. O lobo pode estar chamando o caçador interior que você domesticou até a morte. Ignorar esses sinais não os faz desaparecer, apenas os empurra mais fundo na sombra, onde ganham poder sobre você sem que você perceba. E aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Quanto mais você nega esses chamados, mais forte a psique grita através de sintomas, ansiedade, sonhos perturbadores. Vamos mais fundo. Cada animal que aparece na sua vida carrega uma pergunta específica que seu inconsciente está fazendo. O gato, por exemplo, não surge por acaso quando você está em uma fase de necessidade de independência e mistério interior. Ele representa o feminino selvagem, a intuição não domesticada, a capacidade de transitar entre mundos sem pedir permissão. Se gatos começam a aparecer repetidamente, sua psique está pedindo que você resgate sua autonomia emocional, que pare de buscar validação externa, que confie nos seus instintos mesmo quando a lógica diz o contrário. Mas há um perigo aqui. Se você apenas admira o símbolo sem integrá-lo, sem tomar a ação psicológica necessária, ele se torna apenas mais uma projeção romântica. Jung alertava que símbolos não interpretados se transformam em sintomas. Aquela ansiedade inexplicável, aquele vazio que nenhuma conquista externa preenche. Pode ser a voz não ouvida do animal arquetípico tentando romper a superfície. E quando você finalmente decide escutar, quando para de fugir e olha diretamente para o símbolo, algo muda. A energia que estava presa em conflito interno começa a fluir novamente. Você sente isso como um alívio inexplicável, como se uma porta trancada por anos finalmente se abrisse. Agora considere o cachorro. Ele não é apenas o símbolo da lealdade superficial que a cultura popular vende. Na psicologia profunda, o cachorro representa o guardião do limiar entre o consciente e o inconsciente. Ele é o protetor dos portões interiores, mas também aquele que pode te guiar através dos territórios sombrios da sua própria psique. Quando um cachorro aparece insistentemente na sua vida, seja fisicamente, em sonhos ou em imagens que capturam sua atenção, ele está sinalizando uma fase de transição psicológica. Você está prestes a cruzar um limiar interno que exige coragem. Mas aqui está o teste. O cachorro também questiona sua lealdade a si mesmo.
Você tem sido fiel à sua verdade interior ou tem traído sua essência para agradar, para se encaixar, para sobreviver em estruturas que não alimentam sua alma? Esta é a pergunta brutal que o arquétipo canino coloca diante de você. E a resposta não pode ser intelectual. Precisa ser visceral, honesta, até doer. Porque o cachorro também fareja mentiras emocionais. Ele sabe quando você está fingindo, quando está se traindo. E se você continua ignorando esse chamado, ele se manifesta como uma sensação persistente de estar vivendo a vida de outra pessoa, de estar preso em uma existência que não é sua. Vamos falar sobre serpentes, porque aqui a coisa fica perigosa. A serpente é o símbolo mais antigo e mais poderoso do inconsciente coletivo. Ela aparece em todas as mitologias, sempre associada à transformação radical, à morte e renascimento psicológico. Quando uma serpente cruza seu caminho, literalmente ou simbolicamente, algo dentro de você precisa morrer para que algo novo possa nascer. Mas essa morte não é física. É a morte de uma identidade falsa, de um padrão de comportamento que você vem repetindo há décadas, de uma crença sobre si mesmo que nunca foi realmente sua. A serpente traz a sabedoria proibida, o conhecimento que você teme, porque vai exigir mudanças que você não se sente pronto para fazer. Ela força você a trocar de pele, e esse processo é doloroso, exposto, vulnerável. Jung via a serpente como o símbolo da energia vital primordial, a libido psíquica, que, quando bloqueada, se manifesta como depressão, raiva reprimida ou autossabotagem crônica. Mas quando você honra o chamado da serpente, quando aceita o processo de transformação que ela anuncia, você acessa um poder interior que estava adormecido. Você se torna capaz de renovação contínua, de não ficar preso em versões ultrapassadas de si mesmo. Esta é a promessa da serpente: liberdade através da transformação constante. Observe os pássaros. Eles não escolhem você por acaso. Cada espécie carrega uma frequência psicológica específica. O corvo, por exemplo, é o mensageiro do inconsciente profundo, aquele que traz notícias dos territórios que você evita explorar. Culturas antigas sabiam disso. Corvos eram vistos como ponte entre os vivos e os mortos, entre o conhecido e o mistério absoluto. Quando corvos começam a aparecer repetidamente, sua psique está te preparando para um confronto com sua própria sombra. Algo que você enterrou precisa vir à superfície. Uma verdade sobre você mesmo que você tem evitado. E aqui está o perigo. Se você continuar negando, o corvo se torna um presságio interno de depressão existencial, aquela sensação de que algo essencial está faltando, mas você não consegue identificar o que. Já a águia representa a perspectiva elevada, a capacidade de ver o panorama completo da sua vida sem se perder nos detalhes sufocantes do cotidiano. Quando ela aparece, é um chamado para você sair da névoa emocional e enxergar a verdade com claridade brutal. Mas isso exige que você abandone narrativas confortáveis sobre quem você é. Exige que você veja sem filtros. E essa visão pode destruir a imagem que você construiu sobre sua própria vida. Por isso, muitos preferem não olhar. O lobo. Aqui entramos em território tribal primordial selvagem. O lobo não vem até você para ser domesticado. Ele vem para despertar o caçador interior que a civilização sufocou. Jung falava sobre a necessidade de integrar nossos instintos primais, não suprimi-los. O lobo representa a capacidade de confiar no seu instinto, de liderar sua própria matilha interna, de não precisar da aprovação da sociedade para seguir seu caminho. Quando lobos aparecem, em sonhos, em encontros físicos improváveis, em imagens que te capturam, sua psique está gritando: você está vivendo de forma muito domesticada. Você cortou suas garras emocionais, censurou seus desejos autênticos, aprendeu a pedir permissão para existir. O lobo não pede permissão. Ele sabe que pertence à natureza e age de acordo. Mas há um medo profundo aqui. Se você liberar o lobo interior, as pessoas vão te rejeitar. Você vai perder o amor, a aceitação, a segurança das estruturas conhecidas. E esse medo é real. Mas a pergunta que o arquétipo do lobo coloca é devastadora. Você prefere a aprovação externa ou sua integridade interior?
Porque você não pode ter ambos quando o preço da aprovação é trair quem você realmente é. Vamos para o território da borboleta, que muitos subestimam por parecer delicada demais, mas a metamorfose da borboleta é o processo mais brutal de transformação que a natureza oferece como símbolo. A lagarta não evolui gradualmente. Ela entra na crisálida e literalmente se dissolve. Seu corpo se desintegra em uma sopa celular antes de se reorganizar em algo completamente novo. Quando borboletas aparecem repetidamente, você está sendo convocado para uma transformação tão radical que sua identidade atual precisa morrer. Não há como você passar por esse processo e permanecer o mesmo. Jung chamava isso de morte psicológica, um estágio necessário para o que ele denominava individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, não quem te ensinaram a ser. Mas aqui está o que ninguém te conta. Esse processo é agonizante. Dentro da crisálida psicológica, você perde todas as referências. Não sabe mais quem é, o que quer, no que acredita. Existe apenas a dissolução e a fé de que algo novo vai emergir. Muitos desistem nesse ponto. Voltam para a lagarta. Mas se você permanece no processo, se você suporta a desintegração sem fugir, você emerge com asas. E então descobre que sempre foi capaz de voar. Apenas não sabia porque nunca tinha morrido o suficiente para renascer. Agora vamos falar do urso, porque ele traz um conhecimento ancestral sobre ciclos. O urso hiberna. Ele sabe que há um tempo para a ação e um tempo para recolhimento profundo. Na cultura moderna, fomos ensinados que parar é fraqueza, que descansar é preguiça, que você precisa estar sempre produzindo. O urso destrói essa mentira. Quando ele aparece na sua vida, está sinalizando que você precisa entrar na caverna interior, descer para as profundezas da sua própria psique e ficar lá até que a renovação aconteça organicamente. Isso não é depressão, é sabedoria cíclica. Mas nossa cultura patologiza o recolhimento, medica o silêncio interior, diagnostica como transtorno o que é, na verdade, um processo natural de regeneração psíquica. O urso te ensina que você não pode estar sempre disponível, sempre on, sempre dando. Há um tempo para defender seu território interno ferozmente, para dizer não, para proteger sua energia como se sua vida dependesse disso, porque depende. Sua saúde mental, sua criatividade, sua vitalidade interior, tudo depende da sua capacidade de honrar os ciclos de recolhimento. Mas isso exige coragem, porque as pessoas vão te cobrar. Vão dizer que você está fugindo, que está se isolando, que está sendo egoísta. E o urso te pergunta: você vai trair sua necessidade de hibernação psicológica para atender expectativas externas? A aranha. A aranha. Ela tece teias e cada teia é uma mandala de intenção e paciência. A aranha não força. Ela cria o padrão e espera. Na psicologia junguiana, ela representa o arquétipo do criador consciente, aquele que entende que a realidade é tecida fio por fio, escolha por escolha, pensamento por pensamento. Quando aranhas começam a aparecer, você está sendo chamado a olhar para as teias que você mesmo teceu na sua vida. Alguns fios são fortes, intencionais, belos. Outros são pegajosos, prendem você, mantêm você preso em padrões que já não servem mais. A aranha te ensina que você é simultaneamente o tecelão e aquele preso na teia. Você criou sua prisão psicológica com suas próprias mãos, através de crenças repetidas, narrativas não questionadas, escolhas feitas no automático. Mas aqui está o poder proibido. Se você teceu a teia, você pode desmanchá-la. Você pode escolher diferentes fios, criar um padrão completamente novo. Mas isso exige que você pare de se vitimizar, que assuma a responsabilidade total pela teia da sua vida. E essa responsabilidade é aterrorizante, porque significa que não há mais ninguém para culpar. A liberdade e o terror andam juntos aqui. A aranha sabe disso e te observa silenciosamente, esperando para ver se você vai continuar preso na própria criação ou se vai se tornar tecelão consciente. Cavalos. Eles representam a força vital indomada, a libido no sentido junguiano mais puro, não apenas sexual,
mas a energia de vida que pulsa através de você. Um cavalo selvagem não pode ser controlado, apenas integrado através de respeito mútuo. Quando cavalos aparecem na sua vida, algo dentro de você está pedindo para correr livre, para sentir o vento da existência autêntica, para parar de viver dentro de cercados psicológicos. Mas há um medo profundo aqui. Se eu deixar essa força fluir sem controle, vou destruir tudo que construí. E talvez você destrua. Talvez a força vital autêntica seja incompatível com a vida que você montou, baseada em deveres, expectativas e papéis sociais. O cavalo não se importa. Ele quer galopar. E você precisa decidir. Vai continuar segurando as rédeas tão apertado que sufoca sua própria vitalidade ou vai arriscar a cavalgada selvagem rumo ao desconhecido? Jung dizia que a neurose é sempre um substituto do sofrimento legítimo. Você evita o sofrimento de escolher sua verdade, então a psique te dá neurose como consolação patológica. O cavalo oferece a saída. Sinta o medo, monte mesmo assim, e descubra que a liberdade sempre existiu do outro lado da coragem. Mas você precisa soltar as rédeas. Precisa confiar na besta interior que conhece o caminho melhor que seu ego aterrorizado. Vamos entrar no território do gato selvagem, não o doméstico, mas o felino que nunca foi completamente domado. Ele representa o feminino feroz, a intuição que não pede licença, a sensualidade que não se envergonha. Na sombra coletiva, aprendemos a temer essa energia. Mulheres foram ensinadas a suprimi-la para serem aceitáveis. Homens foram ensinados a rejeitá-la como fraqueza. O gato selvagem desfaz essas mentiras. Ele caminha sozinho, caça com precisão mortal e dorme sob a lua sem culpa. Quando essa energia felina começa a circular na sua vida, através de encontros com gatos de rua, sonhos recorrentes ou uma atração inexplicável por imagens felinas, você está sendo chamado a resgatar sua soberania emocional. Parar de explicar suas escolhas. Parar de justificar seus limites. Parar de pedir permissão para ocupar espaço no mundo. Mas aqui está o preço. Pessoas que se beneficiavam da sua domesticação vão se sentir ameaçadas. Vão te chamar de egoísta, de distante, de frio. O gato selvagem te ensina a tolerar essa rejeição sem se curvar de volta à submissão, porque a alternativa é viver uma vida inteira como um animal de circo, fazendo truques para aplausos, esquecendo completamente que você nasceu para caçar sob as estrelas. Coelhos e lebres. Eles aparecem quando você está em um momento que exige fertilidade psicológica, a capacidade de gerar novas ideias, novos projetos, novos começos. Mas há algo mais profundo aqui. O coelho também representa a vulnerabilidade necessária para criar. Você precisa sair da toca, se expor ao perigo, arriscar ser visto para que a criação aconteça. Muitos ficam paralisados na toca psicológica, escondidos, protegidos, mas estéreis. Nada novo nasce ali. O coelho te convoca a sair, sabendo que predadores existem, sabendo que você pode falhar, mas entendendo que a alternativa é uma morte em vida. Jung chamava isso de neurose da proteção, quando o medo de viver supera o desejo de existir plenamente. O arquétipo do coelho pergunta: você vai viver escondido ou vai arriscar a vulnerabilidade criativa? E aqui está o paradoxo. Coelhos são extremamente férteis justamente porque aceitam o risco. Eles não esperam condições perfeitas para se reproduzir. Eles agem, criam, geram vida mesmo em ambientes hostis. Você pode fazer o mesmo com seus sonhos, seus projetos, sua verdade interior. Mas precisa sair da toca, precisa tolerar a exposição, precisa criar mesmo sem garantias de segurança. E quando fizer isso, descobrirá que sua capacidade de gerar o novo é muito maior do que imaginou. O touro. Força bruta, mas também teimosia sagrada. O touro não se move apressadamente. Quando decide o caminho, nada o desvia. Na mitologia, touros sempre representaram a conexão com a terra, com a matéria, com a manifestação concreta. Quando touros aparecem na sua trajetória, você está sendo convocado a parar de viver apenas no mundo das ideias e começar a materializar sua visão. Mas há uma resistência profunda aqui.
Materializar exige comprometimento. Exige que você escolha um caminho e rejeite 1000 outros. Exige que você suje as mãos, que lide com a imperfeição da realidade, que aceite que a manifestação nunca é tão pura quanto a visão. O touro não tem paciência para perfeccionismo paralisante. Ele te ensina a avançar com determinação, mesmo quando as condições não são ideais. Jung falava sobre a importância de trazer o espírito para a matéria, de não viver apenas nas alturas da imaginação. O touro é essa âncora, mas ele também testa sua capacidade de persistir quando a jornada se torna difícil, quando a resistência externa aumenta, quando tudo em você quer desistir. A teimosia do touro não é cegueira. É fidelidade a uma visão que só você consegue enxergar completamente. E essa fidelidade exige que você suporte a solidão de ser incompreendido enquanto trabalha silenciosamente para manifestar o impossível. Vamos agora para o território dos insetos, especificamente as abelhas. Elas são o arquétipo da comunidade consciente, do trabalho que serve a algo maior que o indivíduo. A abelha te pergunta: o que você está construindo que vai te sobreviver? Qual é o mel que você está produzindo para o mundo? Mas aqui está o confronto. Na era do individualismo patológico, do eu primeiro, do narcisismo mascarado como autenticidade, a abelha traz uma verdade incômoda. Você não pode se individuar verdadeiramente sem servir a algo maior. Jung era claro sobre isso. Individuação não é egocentrismo, é tornar-se você mesmo para poder contribuir de forma única para o coletivo. A abelha trabalha incansavelmente, mas não sofre fazendo isso porque está alinhada com seu propósito. O trabalho é doce quando tem significado. Mas quantos de nós estamos construindo colmeias vazias, produzindo atividade frenética que não gera mel, que não nutre ninguém, nem mesmo a nós mesmos? Quando abelhas aparecem, é hora de parar e perguntar: meu trabalho tem alma? Estou criando algo que vale a pena? Ou estou apenas ocupado para evitar o vazio? E aqui está o poder transformador. Quando você encontra seu trabalho verdadeiro, aquele alinhado com sua essência, a exaustão se transforma em energia regenerativa. Você trabalha intensamente, mas acorda revigorado porque está produzindo mel, não veneno. Raposas. A inteligência adaptativa do trickster. A raposa representa a sabedoria de sobreviver através da astúcia, não da força bruta. Quando raposas cruzam seu caminho, você está sendo convocado a parar de lutar frontalmente contra sistemas e situações que você não pode vencer pela força. Em vez disso, use inteligência estratégica. Encontre o caminho lateral. Seja flexível sem perder sua essência. Mas há um perigo aqui. A raposa pode se tornar o arquétipo do manipulador, daquele que usa a astúcia para enganar não apenas os outros, mas a si mesmo. Jung alertava que o trickster é uma figura ambígua. Pode ser o sábio disfarçado ou o sabotador interior. Quando você trabalha com a energia da raposa, precisa questionar constantemente: estou sendo estrategicamente inteligente ou estou me traindo através de meias-verdades? A raposa te ensina que nem toda batalha precisa ser lutada, que nem toda verdade precisa ser dita em todo momento, que sobrevivência às vezes exige dança, não confronto. Mas ela também te alerta: se você dançar demais, pode esquecer quem você é quando a música para. A raposa é liberdade através da adaptabilidade, mas também o risco de se perder na performance. Você precisa ser esperto o suficiente para sobreviver sem se tornar apenas uma máscara vazia, que troca de forma, mas não tem substância. Servos, graciosidade e vigilância simultâneas. O servo se move com delicadeza pelo mundo, mas seus sentidos estão constantemente alertas. Ele representa a sensibilidade refinada, aquela capacidade de perceber o que outros não percebem, de sentir mudanças sutis de energia, de captar perigo antes que ele se manifeste completamente. Quando servos aparecem, você pode estar desenvolvendo percepções psíquicas mais aguçadas, mas também pode estar vivendo em hipervigilância traumática. A diferença é crucial. O servo usa sensibilidade como poder. A pessoa traumatizada usa hipervigilância como prisão. O servo sabe quando correr e quando ficar parado.
A pessoa traumatizada corre de tudo, vê ameaça onde não existe. Se servos estão aparecendo, pergunte: estou usando minha sensibilidade como sabedoria ou estou preso em padrões de medo? Jung dizia que o que você mais teme, geralmente, guarda seu maior tesouro. O servo te ensina que gentileza não é fraqueza, que sensibilidade não é fragilidade, que você pode ser suave sem ser vulnerável a qualquer predador. A vida começa a conspirar a seu discernimento. Não exige que você desenvolva a capacidade de distinguir perigo real de projeção de traumas. Uma das coisas mais difíceis de aceitar nessa jornada é esta: só vem através do trabalho interior doloroso, nenhum de separar o passado do presente, nenhum de curar feridas, nenhum livro de só protegê-las, nenhuma técnica. Agora entramos no território dos animais aquáticos. Ele podia acompanhar seus pacientes especificamente, podia iluminar o caminho, eles representam as mas não podia fazer a jornada por eles. Mas de forma diferente, pessoa precisa descer ao seu próprio inferno. Água é o símbolo universal do inconsciente, precisa enfrentar seus próprios demônios. Precisa resgatar seu próprio ouro do lodo da carregam mensagens dos territórios mais submersos da sua psique, significa que você está completamente sozinho nessa brincadeira. Inteligência emocional é absolutamente libertador. Porque se ninguém pode te salvar, pode navegar, significa que ninguém pode te aprisionar sem se afogar nelas. Se ninguém tem poder de te dar paz, leveza, também ninguém tem poder de te tirar psicológicos mais densos. Sua paz, já baleias representam os guardiões dos mistérios mais profundos. Ela se torna uma propriedade interna, aqueles conhecimentos ancestrais que vivem em quando você percebe, mas raramente chegam à consciência. Quando você realmente absorve, quando baleias emergem na sua vida simbólica, você é o único que pode resgatar algo enorme está subindo das profundezas. Você para de você manteve submersa por anos, talvez de depositar sua salvação, e quando ela emergir, pessoas fora de você, vai mudar. E você Jung dizia que o inconsciente compensa a consciência unilateral de olhar para si mesmo. Se você vive apenas na superfície, sem desculpas, apenas no racional, apenas no começo, por mais assustador, o inconsciente envia baleias, é o início da verdadeira paz, sonhos, porque você finalmente parou de esperar para forçar que ela venha de fora. Quando pode resistir, pode tentar permanecer viver a partir do self, mas a baleia ele estava descrevendo um estado, ela apenas se torna maior, naturalmente mais da sua essência verdadeira, até não que de obrigações externas ou medos internos. Morcegos. Imagine viver sem estar eles vivem de cabeça para baixo, o que os outros navegam pela escuridão através de sons que nós não ouvimos. E têm sido demonizados por culturas que temem a energia que seria liberada se você não precisasse mais manter todas essas máscaras através da escuridão consciente. Se você pudesse simplesmente ser em cada momento, você está sendo chamado a fazer o que a maioria recusa. Isso não significa ser mergulhar voluntariamente na sua noite interior. Que sua gentileza enfrentar os vem de uma escolha genuína, não de medo de rejeição, que foram banidas para o porão psicológico. Vem de integridade. Jung era explícito, não de rebeldia. Não há individuação sem confronto de plenitude. Não sombra vive na escuridão. E quando você vive assim, ensina, quando cada ação você pode navegar seu self verdadeiro, que seus sentidos internos são mais aguçados do que você imagina, porque você não está mais não precisa de luz externa. Não há mais guerra civil interna entre quem você é, mas isso exige uma inversão completa de perspectiva. Você precisa ver o mundo de cabeça para baixo. A pessoa inteira tem uma presença que é tudo que te ensinaram como normal. Os outros sentem isso, desmontar mesmo suas crenças mais fundamentais. Há uma solidez nesse processo, uma vertiginoso. É uma paz que não é frágil ou defensiva. É aterrorizante. É uma paz que vem de ao lado que finalmente parou de lutar contra a verdadeira visão e começou a viver a partir de quem realmente é externa. Jung entendia algo profundo sobre os sentidos internos. Ele não é o problema. Pode te enganar novamente. A resistência ao sofrimento você se torna capaz de enxergar através das ilusões finalmente para de lutar contra as narrativas sociais. Quando você permite que ela seja exatamente como é sem tentar consertá-la. O morcego te torna aquele que vê na escuridão, que agora você se transmuta. Cada animal que apareceu na sua vida, sua relação não foi acidente, não foi coincidência. Não foi apenas um evento aleatório sem ser destruído. Foi um chamado preciso do seu próprio inconsciente profunda, uma mensagem cifrada da sua alma, tentando te guiar de volta para casa, sem se tornar uma pessoa medrosa. Mas o território você não é verdade mais profunda. Você é a sua vida inteira mapeando onde as emoções aparecem mostrando que somos muito mais vastos. E essa descoberta do que nossa consciência limitada pode aprender. Porque significa que você pode experienciar a totalidade da existência humana. Você acha alegria e quem sofrimento, sucesso e fracasso. Eles carregam os arquétipos que você precisa integrar sem precisar se proteger de metade da vida. E você pode abrir-se completamente, que só você pode sabendo que nada pode realmente te destruir esses chamados. Seu self verdadeiro é indestrutível. E quando você conhece isso,
quando você vai ter a coragem de responder realmente atravessar os animais de volta para dentro da floresta interior, onde você finalmente encontra não apenas os monstros que tanto temia, você para de também o tesouro que estavam guardando. Para de tentar Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando no nível mais profundo que você pode tornando a escuridão consciente. Os animais te guiam nessa jornada. É a essência eles já estão te chamando. A única questão que o paradoxo final que Jung você vai responder. Explorando. Se essa mensagem você só encontra seu self verdadeiro, compartilhe com alguém que precisa despertar também. Você só encontra paz quando para de persegui-la. Porque a procura em si implica separação. Implica que há um você aqui e uma paz lá. E você precisa cruzar alguma distância para alcançá-la. Mas a verdade é que você já é paz. Você sempre foi. Sob todas as camadas de condicionamento, sob todas as feridas e defesas, sob todas as histórias e identidades, existe uma presença consciente que nunca foi perturbada, nunca foi danificada, nunca precisou de conserto. E o caminho todo, toda a jornada de individuação, todo o trabalho com a sombra, toda a descida ao inconsciente, não é sobre se tornar algo que você não é. É sobre remover tudo o que não é você, até que reste apenas a verdade essencial. É como esculpir. Você não adiciona nada. Você apenas remove o mármore extra até que a forma que sempre esteve lá seja revelada. E quando você finalmente chega nesse lugar, quando toda a busca cessa e você simplesmente é, você ri, porque você percebe que estava procurando em todo lugar pelo tesouro que estava enterrado dentro de você o tempo todo. E agora que você o encontrou, você entende. Não é algo que você possui, é algo que você é. E ninguém, nada, nenhuma circunstância pode tirar isso de você. Porque isso é você, indivisível, inabalável. Paz. Mas a jornada não termina na descoberta. Jung falava sobre o retorno. Quando você volta ao mundo ordinário, mas transformado, você ainda vive a mesma vida, encontra as mesmas pessoas, enfrenta os mesmos desafios, mas você não é mais o mesmo. Você carrega agora uma paz que o mundo não deu e que o mundo não pode tirar. E essa paz se expressa das formas mais simples e profundas. Você não reage automaticamente a provocações. Não se abala com críticas, porque sabe que elas falam mais sobre quem critica do que sobre você. Não persegue validação, porque já validou a si mesmo no nível mais profundo. Não teme perda, porque sabe que aquilo que você realmente é não pode ser perdido. Você se torna como água, não porque é fraco, mas porque é adaptável sem perder sua essência. Você preenche qualquer recipiente que a vida te oferece, mas nunca deixa de ser água. E as pessoas ao seu redor sentem isso. Algumas são atraídas para sua paz. Outras se sentem ameaçadas por ela, porque ela espelha a guerra interna delas. Mas você não precisa mais que todos te entendam ou aprovem, porque você finalmente encontrou algo que buscou a vida inteira sem saber. Aprovação própria. Não aquela aprovação egóica de sou melhor que os outros, mas aquela aceitação profunda de sou humano completamente imperfeito e está tudo bem. Você se torna um paradoxo vivo, profundamente engajado com a vida, mas não apegado aos resultados. Profundamente conectado com as pessoas, mas não dependente delas. Profundamente consciente do sofrimento do mundo, mas não esmagado por ele. E essa é a paz que Jung descobriu em sua própria jornada através da loucura, através do confronto com o inconsciente, através da morte e renascimento psicológico. É a paz que os místicos de todas as tradições descrevem com palavras diferentes, mas que aponta para a mesma verdade inefável. É a paz que espera por você do outro lado do medo, do outro lado da ilusão de separação, do outro lado da crença de que você é apenas esse pequeno ego lutando para sobreviver num universo indiferente. Você não é isso. Você nunca foi. E quando você finalmente entende isso, não intelectualmente, mas visceralmente, nada mais abala sua paz, porque você descobriu que aquilo que você é não pode ser abalado, só pode ser esquecido. E agora você se lembra. A paz que você procura está do outro lado do medo de se conhecer completamente. Se essa mensagem abriu algo dentro de você, compartilhe com alguém que precisa despertar também. Nem todos estão prontos para essa jornada, mas aqueles que estão reconhecerão essas palavras como um chamado que estavam esperando ouvir.